Olá, queridos, tudo bem com vocês? Temos falado de coisas difíceis, não é verdade? Temos dito coisas que não são agradáveis aos nossos ouvidos, mas não dá para não dizê-las. Não dá para simplesmente se calar e fingir que não há esse ensino na Bíblia. Não dá para a gente sair à procura de textos agradáveis, omitindo aquilo que é verdade. Na verdade, omitindo coisas que poderão te ajudar de uma forma que nem você conseguirá compreender. Eu tenho dito, queridos, se eu não entendo a ira de Deus, o amor de Deus não fará sentido para mim. Isso vale para qualquer pessoa. Se nós não entendemos a ira de Deus, a reação de Deus, o ódio de Deus ao pecado, nós não conseguiremos compreender a razão pela qual Jesus morreu na cruz. Isso para mim é muito claro. Então, por isso que a gente traz essas verdades. Eu sei, são verdades difíceis, são verdades que amargam no nosso ser, verdades que ofendem os nossos ouvidos e muitas vezes a nossa sensibilidade. Nós queremos um Deus de amor, queremos um Deus que diga sim para nós o tempo todo, um Deus que não se importe com a nossa situação ou como nós vivemos a nossa vida. Mas eu te digo, querido, não há esse Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que se importa. O Deus da Bíblia é um Deus justo. O Deus da Bíblia é um Deus que diz como o ser humano deve viver. E se o ser humano não se ajustar à vontade dele, um dia ele irá prestar conta a Deus. Então, por causa disso, eu estou trazendo essas verdades, tá? E dito isto, eu volto aqui para Romanos 1:24. Eu gostaria de ler mais uma vez esse texto. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. A palavra imundícia aqui significa todo tipo de pecado na área sexual. Por isso, Deus entregou tais homens a todo tipo de pecado na área, todo tipo de pecado sexual, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Observe a palavra entregou. Ela significa entregar nas mãos de outro. Então, se eu ler o texto agora com o significado da palavra, fica assim, olha, porque a humanidade rejeitou o conhecimento de Deus, Deus entregou a humanidade nas mãos da imundícia para que a humanidade pratique todo tipo de pecado sexual. Que coisa terrível essa, querido. Nós vivemos na era da imoralidade. Eu sei que a imoralidade sempre existiu. Eu sei que em outras épocas parecia ser pior do que na nossa, entendeu? Se você voltar para os tempos bíblicos, queridos, ali, a imoralidade entre os gregos, entre os romanos, a imoralidade daquela época é um negócio assustador. Mas nós estamos superando até mesmo isso, tá? A questão é, como Deus faz isso? Como é que ele entrega a humanidade nas mãos da imundícia? O texto diz que ele faz isso pela concupiscência de seu próprio coração, ou seja, pelos desejos do próprio coração do homem. E aí vem uma outra pergunta: como é que Deus entrega a humanidade nas mãos da imundícia através dos desejos do coração do homem? E a resposta que ele dá é que ele faz isso removendo aquilo que impedia o homem de ir até o fundo na prática do pecado. Eu vou tentar te ilustrar essa verdade. Eu já citei isso anteriormente, mas eu vou ilustrar essa verdade. Que verdade? Deus entregando o homem aos desejos do seu próprio coração. Então veja lá, imagine, querido, um carro descendo uma ladeira. Deus está com o pé no freio segurando o carro para que ela não se destrua, descendo a ladeira descontroladamente. E o homem com o pé no acelerador, desejando acelerar o carro para viver mais uma aventura emocionante sem se preocupar com as consequências. Agora imagine que esse carro é o seu coração e que o Senhor tem usado muitos mecanismos para impedir que o seu coração seja totalmente corrompido, sofrendo o terrível juízo de Deus. Como é que ele faz isso? Deus faz isso, querido, usando a nossa própria consciência, fazendo uso de leis,
das autoridades, da disciplina em casa, na escola, faz isso usando a pregação do Evangelho. São esses mecanismos aqui, eles equivalem ao pé no freio, na verdade. Entretanto, queridos, a humanidade rejeitou a ajuda de Deus. Ela tirou o pé do freio e agora o homem está livre para continuar acelerando rumo à sua destruição. É assim, queridos. É assim que a ira de Deus se manifesta. Eu quero chamar a sua atenção para essas verdades. Verdades que são absolutamente trágicas, terríveis. O homem está nesse processo. O homem, debaixo da ira de Deus, entregue aos seus próprios desejos, aos desejos do seu coração. Eu já disse no vídeo anterior, o perigo do homem estar entregue aos desejos do próprio coração é porque o coração do homem, ele é irremediavelmente incurável, entendeu? Ele é intratável, apenas Deus pode lidar com o coração do homem. Se Deus diz assim, olha, você está por conta própria, então não há jeito para o ser humano. Queridos, eu gostaria que vocês entendessem. Eu sei, você vai dizer assim, mas pastor, eu conheço tantas pessoas que não são tementes a Deus, são homens bons, são pessoas boas. Olha, queridos, biblicamente não há ninguém bom. Um bom pai de família pode ser um homem extremamente imoral. Você vê disso. Um cara honesto no seu trabalho pode guardar desejos malignos no coração, desejos imorais. Então, eu poderia gastar muito tempo tentando provar isso. Diante de Deus não há ninguém bom. Bom mesmo só Deus. E o problema do homem, queridos, é exatamente isso. O problema do homem são os seus desejos, os desejos do coração. E o Senhor até, de alguma forma, tem criado mecanismos para ajudar o homem, para segurar o homem nesse processo todo de desconstrução moral que a gente vem falando, porque isso é um processo de desconstrução da natureza moral do homem, entende? O homem, na prática do pecado, o homem envolvido com a imoralidade sexual. Olha, é uma coisa simplesmente absurda o que nós temos hoje no que diz respeito à moralidade. É algo assustador. Você liga a sua televisão, você liga o seu computador, e se você for uma pessoa dada à imoralidade, você vai encontrar, queridos, páginas e mais páginas, uma infinidade de páginas contendo imoralidade da pior espécie possível. Não sei se vocês acompanharam recentemente, né, o escândalo que aconteceu nos Estados Unidos. Isso aconteceu faz tempo, mas veio a público, não tem tanto tempo que veio a público, né? Empresários ricos que, por causa do dinheiro, né, acabavam abusando de crianças, de adolescentes, envolvia altas figuras da sociedade americana, o tráfico de crianças para o tráfico sexual de crianças, né? Vendidas, traficadas para o uso de gente imoral, de gente indecente, gente que não tem temor de Deus, para a prática da prostituição, mesmo contra a vontade. Ou se você pensar, querido, nos países da África, alguns países da África, né? Crianças vendidas pela própria família por uma cabra, por um bode, entendeu? Por uma galinha, e o cara compra a criança para fazer dela o que quiser. Isso tá tão. Existem igrejas hoje que se especializaram só nisso. Há uma igreja no Goiás, lá em Goiânia, né? Onde o pastor ele tem um trabalho muito forte nesses países onde acontece esse tipo de venda, de troca de crianças por objeto, por coisas, né? Eles fundam uma igreja, uma escola, na verdade, e eles vão comprando essas crianças, colocando nessa escola, dando a elas um lar, né? Um lar, dando a elas uma educação religiosa e cuidando dessas crianças, porque os pais não têm condição nenhuma, em extrema pobreza, eles acabam, em extrema pobreza, né? Acabam trocando as crianças por qualquer coisa, entende? É uma situação, querido, que a gente olha assim e diz assim, meu Deus, que lamentável, que situação triste, mas é apenas a situação do homem ser Deus. Meu Deus, como nós precisamos de Deus, querido, meus pais.
Que o Senhor nos ajude. Por amor de Jesus.